Olá! Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nos argumentos que formam a autoridade da Bíblia. Vamos construir juntos, passo a passo, a estrutura que sustenta a confiança de milhões e milhões de pessoas nesse texto milenar. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Como pode um conjunto de escritos com milhares de anos ter moldado civilizações inteiras, inspirado tanta arte e ainda hoje ser uma força que transforma a vida de bilhões de pessoas? O que é que dá tanto peso a esse livro? É isso que a gente vai investigar. Bom, para entender essa questão da autoridade, a gente vai olhar para 4 pilares fundamentais. Primeiro, a origem divina. Depois, como o texto foi preservado ao longo do tempo. Em seguida, as evidências externas da arqueologia e, por fim, o que o próprio texto diz sobre si mesmo. Vamos lá! E a gente começa pela fundação de tudo, a alegação de que a origem da Bíblia é divina. Esse é o nosso primeiro pilar, a ideia de inspiração. A ideia central aqui não é que foi um ditado, sabe? Como se Deus falasse e alguém simplesmente anotasse. A visão teológica é a de um processo. Pense nisso como Deus guiando os autores, usando os estilos únicos deles, as personalidades, para registrar sua mensagem de uma forma exata. E isso nos leva a uma ideia muito interessante, a de uma dupla autoria. De um lado, tem o autor humano, que está ali com todo o seu contexto, a sua linguagem, a cultura da sua época. Do outro, o autor divino, que, segundo essa visão, garante que o conteúdo final seja perfeito e verdadeiro. É como se fosse uma parceria. E olha, isso aqui é um ponto-chave. A crença não é que Deus só soprou umas ideias gerais e deixou os autores preencherem o resto. A doutrina da inspiração verbal e plenária defende que cada palavra foi intencionalmente guiada. É como se Deus não desse apenas a ideia da receita, mas também guiasse a mão do cozinheiro para que cada ingrediente entrasse na medida certa. Certo. Então, se o texto original foi inspirado, como a gente pode ter certeza de que o que lemos hoje é a mesma coisa? Isso nos leva direto para o nosso segundo pilar, a preservação. Essa é uma dúvida super comum e totalmente justa, né? Pensa só, séculos e séculos de cópias feitas à mão, muito antes da invenção da imprensa. Como dá para garantir que o texto não virou um telefone sem fio? Bom, a resposta para os especialistas começa com a quantidade impressionante de evidências. Para se ter uma ideia, só do Novo Testamento existem mais de 5.800 manuscritos gregos. É muita coisa. Esse volume enorme permite que os estudiosos comparem os textos e reconstruam o original com um grau de certeza altíssimo. E não é só a quantidade, é a qualidade também. Os escribas judeus que copiavam o Antigo Testamento, por exemplo, tinham um sistema rigorosíssimo para não cometer erros. E aí, no século XX, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto foi, uau, espetacular, porque eram textos 1000 anos mais antigos do que os que a gente tinha, e eles confirmaram a fidelidade incrível da transmissão. As pequenas variações que existem, a maioria é de ortografia e não muda nenhuma doutrina importante. Ok, já vimos a origem e a transmissão do texto. Agora, vamos sair um pouco das páginas e procurar evidências no mundo físico. Chegamos ao terceiro pilar, a confirmação que vem da arqueologia. Essa frase resume bem a perspectiva, né? A ideia de que, longe de contradizer os relatos bíblicos, as descobertas arqueológicas das últimas décadas têm, em muitos casos, dado um contexto histórico que bate com o que a gente lê nas escrituras. E o que exatamente a arqueologia confirma? Bom, coisas como a existência de cidades que, por um tempo, só eram conhecidas pela Bíblia. Foram encontradas inscrições que mencionam reis e governantes bíblicos como o rei Davi. E ela também revela detalhes culturais sobre costumes e modos de vida que são super compatíveis com o que os textos descrevem. Agora, um ponto super importante. A arqueologia não pode provar o divino ou o milagroso. Isso está fora do alcance dela. O que ela faz, segundo essa linha de argumento, é fortalecer a credibilidade da Bíblia como um documento confiável e historicamente. Claro, o debate continua e nem toda descoberta é um ponto final. Mas a tendência que se observa é que as evidências fortalecem o pano de fundo histórico do texto. E chegamos ao nosso último pilar. Esse é um pouco diferente. Depois de olhar a origem, a transmissão e a evidência externa, esse pilar nos convida a olhar para dentro do próprio texto. É o chamado testemunho interno. Esse é um argumento que mistura teologia e experiência. A ideia aqui é que a própria Bíblia tem qualidades que apontam para sua origem divina, e que essa verdade é confirmada de forma pessoal na vida de quem a lê com fé, através do que se entende como a ação do Espírito Santo.
Mas como o texto faria isso? Os argumentos apontam para sua incrível coerência. Pensa bem, são 66 livros, escritos por uns 40 autores diferentes, em 3 continentes, num período de mais de 1.500 anos. E ainda assim, defende-se que existe uma unidade temática, uma história central de redenção, que costura tudo. E claro, tem a alegação do seu poder de transformar vidas de forma radical. E essa frase ilustra o ponto de forma brilhante. Este pilar argumenta que a prova final da autoridade da Bíblia não está só nos manuscritos antigos ou nos achados arqueológicos, mas no impacto vivo, transformador que ela tem no presente. E assim a gente fecha a nossa construção. Agora vamos dar uma olhada na estrutura completa com todos os pilares que a gente analisou no seu devido lugar. Então, recapitulando a nossa estrutura, a autoridade da Bíblia por esse modelo se apoia numa origem divina pela inspiração, numa preservação fiel, garantida por milhares de manuscritos, numa confirmação histórica, que vem da arqueologia, e, por fim, numa confirmação espiritual, através do seu próprio testemunho interno. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Independentemente da conclusão a que cada um de nós chegue, a questão fica: se um texto é visto como tendo autoridade divina histórica, qual deveria ser o impacto disso na vida de uma pessoa, numa cultura, no mundo? Talvez a resposta para essa pergunta seja tão importante quanto a própria investigação.